Aleluia. Amém. Todo mundo, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom estar aqui com os irmãos. Já faz um tempinho aqui. Um tempão, né? Amém. Glória a Deus. Mas estamos aqui, amém. Enquanto a vida, a esperança da gente se ver ainda. Glória a Deus, amém. Mas depois da morte a gente vai se ver aí no céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Céu é um lugar muito bom. A gente está doido para ir para lá, mas a gente não quer morrer não. Amém. Glória a Deus. Não. Mas um dia a gente vai ter que ir, não tem jeito. Amém. Mas vai ser bênção. Eu estou feliz, irmão, porque a palavra já foi ministrada, a mensagem já foi dita hoje. Amém. E estava meditando em tudo que foi falado. Foi uma sequência e completando uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Amém? O pastor falou sobre a criação, não é? Deus criando todas as coisas. E a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Amém? Depois a irmã pastora, né? Leu em Ezequiel a restauração do templo. Amém? A restauração do altar. É a minha vida, irmão, a sua. Que era uma vida sem forma, sem vazia. Amém? Sem forma, vazia, né? Havia caos. Mas Deus um dia disse, haja luz na tua vida. Amém? Deus restaurou o teu altar, restaurou a tua vida. Alguém leu aqui, a irmã leu em Filipenses, né, 1:6, um versículo que eu acho lindo da Bíblia. Amém? Que a boa obra que Deus começou na minha vida, Ele é poderoso para aperfeiçoar. Glória a Deus, amém? Então, meus defeitos ainda vão começar a melhorar um pouquinho, amém? Uma vez nós fizemos um curso e voltei para casa muito feliz. A pastora, naquela semana, eram módulos, né? E naquela semana ela falou assim, você não aceite mais ninguém falar para você que você tem defeito. Eu falei, ué, né? Logo eu, né? Eu falei, aí ele explicou por quê. Falou, não, você não tem defeito, você tem pontos a serem melhorados, né? Ah, glória a Deus, fiquei feliz da vida. Eu falei, oh meu Deus. Amém? Aleluia. E depois a irmã leu lá em quando Jeremias, né? Amém? Lamentações. Quando Jeremias ele está ali olhando a aflição do povo, olhando a situação, toda aquela tristeza, né? E ele cai num abatimento e começa a perder a esperança. Amém? Perde aquela alegria que ele tinha e olha a tristeza, tudo aquilo que está acontecendo, mas de repente ele começa a se lembrar das coisas que Deus já fez. Ele falou, opa, ainda há esperança. Amém, irmão? Glória a Deus. Poderia ir embora aí e já feliz da vida, porque Deus falou comigo. Amém? Deus começou uma boa obra na minha vida. Deus é poderoso. Deus restaura. Amém? Aleluia. Ainda há esperança no Senhor. E que louvor lindo para terminar o culto. Amém? Além da medicina, não é? Quando os médicos dizem não tem jeito, Deus falou, pá, eu vou dar um jeitinho nesse negócio. Amém? Glória a Deus. Deus fez isso comigo, por isso que eu estou aqui, vivo, amém? Com fôlego. Algum tempo atrás eu não sei o que houve, porque eu não procurei médico para resolver isso, que Deus resolveu antes de eu procurar os médicos, mas me faltava fôlego, eu não tinha, amém? Na verdade eu procurei sim o médico, eu fui lá no posto de saúde para ver o que podia ser resolvido. E aí me fizeram alguns exames e o coração estava bom, o pulmão estava bom. Uma vez eu tive tuberculose, alguns anos atrás, e não havia cura para aquele tipo de tuberculose, mas Deus me curou. Uma oração de 3 minutos, tratei 5 anos, não havia cura. Não é? Uma oração de 3 minutos, o Deus que vai além da medicina resolveu o problema. Amém? Aleluia. Mas aí passou-se alguns anos, né? Agora há pouco tempo, uns 3 anos atrás, e começou a me faltar ar, não é? Às vezes eu deitava e colocava a cabeça no travesseiro assim, e tinha que levantar, ia lá para fora. Alguém falava, vai orar, falava nada, eu vou lá para pedir a Deus para me dar vida. Amém? Ia orar sim para Deus me dar vida, amém? Que já não tinha mais ar, uma coisa estranha.
E aí fizeram um monte de exame, não deu nada, coração bom, pulmão bom, não é? E alguém falava assim, me falaram, deve ser aquele problema que você tinha, né? O pessoal sempre quer colocar uma coisinha naquele que Deus fez, amém? Deus fez, está feito, não é? Deus curou o meu pulmão, nem cicatriz ficou, glória a Deus. E aí alguém disse, deve ser o seu pulmão, né? Você teve aquele problema, lembra? Falei, eu tive, Deus curou, amém? E para a glória de Deus, o pulmão estava bom, mas a falta de ar continuava. E um dia eu estava na porta lá, havia culto na igreja, eu na porta, e aí o Senhor me lembrou desse trecho da Bíblia, não é? Lá em Tiago, quando ele fala, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e unge com azeite, e a oração da fé salvará o doente. E eu falei, Senhor, glória a Deus. Falei com o pastor, falei, olha, gostaria que o senhor orasse por mim aí, não, pastor Eurípides, e todos os dias de culto, final do culto, ora por mim, unge, porque Deus vai me curar. E aí começamos a orar em 3 pessoas, né? O irmão Oswaldo, sabe, o Clezinho, o pastor Eurípides e eu, e irmão, todos nós 3 fomos curados também. A oração era só por mim, mas quando eles oravam por mim, eles também foram curados naquela oração, não é? O Clezinho, ele tinha um problema na perna, e aí começamos a orar, e passou um pouco tempo, não é? Ele nem percebeu que tinha sido curado. A esposa dele olhou para a perna e disse, você não tem mais nada. Ele falou, é mesmo, né? Nem... Amém, irmão? Glória a Deus, como Deus é bom. E aí o meu ar voltou, amém? Porque o ar que nós respiramos, segundo a Bíblia, e eu creio naquilo que o irmão falou ali, o pastor, quem crê nisso, crê no resto da Bíblia, e eu tenho que crer, amém? Aleluia, a Bíblia fala que o ar que nós respiramos, foi Deus quem deu, louvado seja o Senhor. Eu falei, Senhor, é o Senhor que me deu, o Senhor não pode tirar, amém? Então eu quero isso para mim, glória a Deus, amém? E estou hoje com fôlego aí, muito bom, louvado seja o Senhor, porque Deus é bom, amém? Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia em nome de Jesus? Todo mundo leu, eu vou ler também, amém? Olha em 2 Crônicas, glória a Deus. Aleluia. 2 Crônicas 20. Louvado seja o Senhor. Amém? Deus é maravilhoso. Deus poderoso, amém? Deus faz milagres. 2 Crônicas 20, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Glória a Deus. Irmãos, um homem, e não foi um homem qualquer não, foi o rei Josafá, um homem de Deus, amém? Honrado pelo Senhor, com experiências com Deus, chegou para Deus e disse, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer diante dessa situação. Eu não sei que decisão tomar. Eu não sei o que fazer. Amém? Muitas vezes a pessoa chega numa situação dessa, e pode ser a pessoa que não é crente, pode ser crente também. Amém? E Josafá era crente, amém? Crente em Deus, aleluia. Tinha experiências para contar, ele poderia subir ao púlpito e falar, eu quero contar uma bênção. E ele tinha bênção para contar. Quanto milagres, Josafá podia subir e contar milagres que Deus já tinha feito na vida dele. Mas naquele momento ali, ele foi bem claro diante de Deus, falou, Senhor, o problema é grave, é difícil, eu não sei o que fazer. Porém, meus olhos estão no Senhor. Amém? Aleluia! Porém, os meus olhos estão no Senhor. Louvado seja Deus. Quantas vezes na nossa vida acontece isso? Situações que acontecem, problemas, doença, não é? N motivos. E nós não somos super nada, somos, amém? Somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Deus é tudo. Aleluia.
Mas às vezes chega em situação em que a gente chega para Deus e fala: Senhor, eu não sei o que fazer. Isso já aconteceu comigo. E eu creio que se perguntar aqui, muitos vão levantar a mão e falar: comigo também já aconteceu. Situações em que a gente olha e fala: eu não sei o que fazer. Não é? Porém, eu me lembro de Jeremias. Ainda há esperança, amém? Porque eu vou me lembrar daquilo que Deus já fez. E o apóstolo Paulo, ele é bem claro quando ele fala que tudo que antes foi escrito para proveito nosso. Ou seja, me aproveitar de quê? Aproveitar aquilo que está escrito. Isso eu tenho que ler, isso tem que causar fé em mim, isso tem que mudar a minha história hoje, aleluia. Porque não foi escrito só para fazer uma criança dormir porque está sem sono, não, de maneira alguma, aleluia. É ler e acreditar que Deus pode fazer. Hoje em dia, as mesmas situações acontecem, não é? Não porque estamos em guerra de espadas, de soldados, não é. Mas estamos em batalha. A batalha é travada. E a batalha é para quem não é crente, é para o crente também. E o crente enfrenta uma batalha diária consigo mesmo, contra o pecado e contra as agruras da vida. Aleluia. Porque vem. Jesus Cristo mesmo disse, ele falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Todo mundo lembra dessa palavra, não é? Não vai ser fácil. E ele fala isso para a igreja. Ele fala isso para a igreja, ele fala isso para os crentes, amém? Ele fala: vocês vão ter problema, mas eu venci o mundo, vocês vão vencer também. O que é o mundo? É isso. São problemas, são doenças, são discussões, briga na família, é problema de falta de emprego, recurso. E chega uma hora que os nossos recursos se acabam e a gente fala: agora acabou, vou sentar aqui e esperar alguma coisa acontecer porque não sei o que fazer mais. Porém, os nossos olhos têm que estar no Senhor. E quando os nossos olhos estão no Senhor, estão na palavra. Porque se nós olhamos para a palavra, estamos olhando para Deus. Se olhamos a palavra, estamos olhando para uma conversa de Deus conosco e falando: filho, sou contigo, não desista não, aleluia. Glória a Deus. Esses dias eu tenho enfrentado uma situação, um problema, não é? E aí, cheguei ao ponto de falar: Senhor, eu acho que é melhor eu não orar mais por causa disso. Amém? Melhor eu não orar mais por causa disso. Porque parece que não havia solução, não é? E eu vendo lá a situação, não sei se... Mas, fui deitar. E aí... o sono não vinha. E foi agora, poucos dias. O sono não vinha. E eu peguei o celular e comecei a olhar o celular. E aí veio uma mensagem, bem? Eu estava querendo dormir, mas a Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja, amém? E aí a mensagem era essa aqui: Deus te vê no culto, não pare de orar. Glória a Deus. O que eu fiz? Pulei da cama. Mas pulei, literalmente, pulei da cama, amém? Dobrei os joelhos. Falei: Senhor, me perdoa, porque no Senhor ainda há esperança, aleluia. Eu estou olhando para o Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor é poderoso para resolver esse negócio. No outro dia, irmãos, a solução estava lá, aleluia, amém? Não era comigo, mas é uma doença, uma situação, e é uma situação que não estava tendo solução. Não era comigo. Mas o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, o Deus que mudou a minha vida, o Deus que restaurou a minha vida, que era sem forma, vazia, não tinha nada. E Ele um dia falou: olha, essa boa obra que eu comecei na tua vida, eu vou aperfeiçoar. Você não está largado não. Eu não desisti de você. Aleluia. Eu estou fazendo algo bonito na tua vida. Eu estou restaurando seu templo. Eu estou mudando. Eu estou fazendo. Aleluia. Ainda há esperança quando, como Jeremias, olhamos para trás e olhamos tudo aquilo. Irmão, se olhar só na minha vida, aquilo que Deus fez na minha vida, não foi muita coisa, mas os milagres que Deus já fez, irmãos, amém?
já é para eu ter esperança para enfrentar qualquer situação. Mas muitas vezes vem um abatimento, muitas vezes vem um abatimento, vem aquela tristeza. Afinal, somos seres humanos e Deus sabe muito bem disso. Amém? E Josafá, ele está enfrentando uma situação. Ele está enfrentando, você sabe da história, todos aqui conhecem. Ele está enfrentando um grande exército. E é grande, é numeroso. E ele chega e recebe aquela notícia. Mas a Bíblia diz que quando ele recebe a notícia, ele vai orar ao Senhor. Mas antes disso, fala que ele teve medo. Não é pecado ter medo. Amém? Não. Mas diante de uma situação difícil, ele fez uma coisa certa. Mas há pessoas que fazem a forma errada. Às vezes a pessoa foge. A pessoa foge do problema. Quando você olha a Bíblia, você olha o profeta Elias. Elias fugiu. Ele enfrentou, irmãos, coisa tremenda. Camarada, Deus chamou ele, Deus o chamou para a obra, para fazer a obra, e ele vai para o Ribeiro Querite ali, e ali os corvos, olha, coisa tremenda, não é o iFood, Deus inventou o iFood, amém? Os passarinhos iam lá levar, põe carne para ele de manhã, põe carne à noite, que bênção, amém? Comia lá, amém? De graça, bebida do ribeiro, água boa, não é? Mas um dia secou-se a fonte, e aí ele vai agora ser alimentado na casa da viúva. Ali você sabe da história, não é? Acontece um grande milagre ali. E aí o menino morre. E aí ele vai, ora, a criança ressuscita. Depois ele enfrenta 850 profetas, amém? 450 de Baal e 450 de Acera, isso ou era o contrário? Mas eram 850 profetas, irmão, e ele é sozinho, e ele enfrenta isso, amém? Ele enfrenta isso. Quantas situações nós já enfrentamos, quantas situações difíceis nós já enfrentamos, mas aí quando a gente se depara com uma, não é? E aquela uma parece que deixa a gente cabisbaixo, deixa a gente caído, não é? E aí a gente precisa então olhar para trás, olhar para a palavra, olhar para a promessa, olhar para aquilo que Deus já fez na nossa vida, não é? Quando você olha para Elias, ele não olha isso, ele olha agora o problema. Jezabel fala, vou matar você, teu nome está no meu caderninho, não é? E aí ele corre, ele vai para a caverna, ele foge, como muitas vezes as pessoas fazem, não é? Foge. Quando não sabe o que fazer, porque ele não sabia o que fazer. Ele não sabe que atitude tomar. Então agora ele corre, não é? Quando você olha a palavra do Senhor, você vê na Bíblia alguém chegando e dizendo, Senhor, como é que a gente vai alimentar esse povo todo? É muita gente, Senhor. Não, como é? Eu não sei o que fazer. Porque ele falou, alimenta, e ele está falando para a igreja, né? E agora a igreja diz, não sei, né? Eu sou a igreja, amém? Nós somos a igreja, e vem uma situação e Deus fala, faça, e eu falo, Senhor, eu não sei fazer, aleluia, amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes a gente faz algo que é ainda pior, e isso existe, suicídio. Difícil falar isso na igreja, né? É difícil ouvir isso na igreja. Mas, e é uma palavra que até eu não costumo dizer, mas vou falar aqui. Amém? Quantos crentes, quantos pastores cometendo suicídio, mano? Porque não aguenta o tranco. Não aguenta o problema. E aí a gente pergunta, como pode? Amém? Como pode isso? Eu não quero enfrentar isso, amém? Porque quem garante? Amém? Mas a todo custo devemos acreditar na palavra de Deus, de que existe um Deus velando por nós, velando pela palavra, porque a Bíblia diz que Ele vela pela palavra para que ela se cumpra, amém? Aleluia! E uma coisa que a palavra me ensina é que Deus cura. A palavra ensina, a palavra de Deus, ela ensina, ela diz, ela
prova que Deus cura. Aleluia! E eu preciso crer que Deus cura. E eu preciso orar acreditando que Deus cura, porque a palavra me ensina, e eu preciso acreditar na palavra. A palavra de Deus é a minha professora. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos numa escola, o diretor é o Deus Todo-Poderoso. A palavra é a professora. Ela vem falar comigo e diz: ô Abraão, olha, está aqui, leia esse trecho aqui, hoje, lição de casa, o que está escrito, Deus curou, não é? E eu preciso acreditar que Deus cura. A palavra de Deus ensina que toda oração Deus vai responder, eu preciso acreditar nisso. A menos que Deus diga que não vai fazer, mas eu preciso acreditar. A palavra de Jesus disse: olha, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vos será feito. Irmãos, foi Jesus quem falou, eu preciso acreditar nisso. Por pior que seja a situação, eu preciso acreditar, porque a palavra é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que se Deus abrir a porta, ninguém fecha. Se Ele fechar, ninguém abre. Mas quem abre a porta? É Ele quem abre a porta. Amém? Aleluia. Quando cheguei aqui, o Oswaldo estava aí abrindo a porta. Aí eu falei: glória a Deus, está abrindo a porta da bênção. Amém? E logo em seguida já veio a porta da esperança. Amém? Aleluia. A porta do milagre. Aleluia, amém, a porta da salvação. A igreja é tudo isso, igreja, amém? A igreja é isso, a igreja é a porta, o camarada entra aqui, ele vai encontrar aqui salvação, ele vai encontrar aqui esperança, ele vai encontrar o milagre, ele vai encontrar a paz, aleluia, porque Deus, Ele está na direção desse negócio, aleluia. Josafá, ele quando ora, ele ora a palavra. No versículo de número 9, ele olha aquilo que está escrito, porque foi um pequeno pedaço da oração de Salomão, quando ele consagrou aquele templo. E ele diz assim, versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Aleluia! O nome de Deus está nesta casa. Vamos além disso. O nome de Deus está nesta casa. Amém? Aleluia! Glória a Deus. O nome de Deus está na tua vida, porque a tua vida é templo que Deus restaurou. Aleluia! O nome de Deus está aí. Quando o diabo olha para você, nós não fazemos diferença, mas o nome que está aqui. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Aleluia! É um bloqueio para que ele não possa atuar. Pois teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás. Ele orou a palavra, ele orou a promessa. Por quê? Porque quando Salomão termina a oração, Deus falou: gostei dessa oração, está aprovado. Amém? Aleluia, está aprovado, vou fazer desse jeito aí, contanto que o povo esteja na minha presença, obedecendo a minha lei. Amém? É só isso que Deus quer. O resto, Ele garante. Louvado seja o Senhor. Josafá enfrenta a situação. Ele ora. Irmãos, quando ele ora, porque a oração é o segredo da vitória dele. Por quê? Ele conhecia a palavra. Ele conhecia Deus. Mas quantas vezes a gente deixa de orar? Quantas vezes a gente parece que por uma fração de tempo a gente parece que não. Eu já orei, eu já jejuei, mas ora mais um pouquinho. Quando eu me converti, tinha um louvor que a gente cantava, e eu nunca fui bom para cantar, eu também não vou cantar aqui, né? Não, os irmãos vão querer ir embora. Mas dizia assim: 100% mais de oração. Quem se lembra disso? 100% mais de união, e Jesus dará em dobro, se assim obedecer, 100% mais do seu poder. Amém? Aleluia. Então um pouquinho mais de oração. Ana, irmãos, Ana sempre orou por um filho, desde quando ela se deu por conta que ela
que ela era do povo de Deus e que, sabendo que Deus já havia feito milagres e mais milagres, coisas extraordinárias, não é? Eu penso que a Ana não orava, ela sempre orou por um filho. Mas naquele dia em especial, ela recebeu um milagre. Amém? Ah, mas ela fez um voto, sim. Mas por quê? O voto foi uma continuação das suas orações. Porque não foi só o voto, foi uma oração acompanhada de um voto. Amém? Uma oração acompanhada de um sacrifício. Porque foi sacrifício. A mulher não tem filho, de repente ela pega o filho e aí dedica para crescer ali na presença do profeta, aprendendo ali a ser um homem de Deus, amém? Glória a Deus. Ela precisava de um filho, Deus precisava de um profeta, deu tudo certo, amém? Louvado seja o Senhor. Você precisa de um milagre? Deus quer usar você, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Aleluia. Ainda hoje Deus precisa, amém? De homens e mulheres, para que Ele possa usar, amém? Ganhar almas para o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Josafá, ele clama a Deus. Interessante, quando olhamos o início, a Bíblia diz que ele está orando. Ele foi orar, daqui a pouco a cidade toda está orando. Amém? O povo todo ora. Quantas vezes a situação no lar parece que não está muito legal. Existe uma curruinha, uma separação. A oração pode resolver esse negócio. Amém? Oração quebra barreiras. Amém? Oração derruba paredes. Amém? Aleluia. Não há nada que Deus não possa fazer se eu acreditar nisso. Ah, mas eu já orei. Ah, mas ora mais um pouquinho. Às vezes, a pessoa fica no ponto de ônibus. Oh, mas já deu a hora, o ônibus não passou ainda. Vou embora. O ônibus estava atrasado. A pessoa foi embora, vai ter que andar a pé agora. O ônibus passa. Não? Se ficasse mais um pouquinho, irmão. Amém? Mais um pouquinho. Não é? Amém? Glória a Deus. Mais um pouquinho. Agora vai ter que andar, não é? Uma longa distância. Às vezes está chovendo, não é? Está atrasada. Mas quando a gente fala de Deus, Deus ele não chega atrasado. Deus ele chega no momento certo. Amém? A Bíblia fala que parece que ele é tardio, mas ele não é tardio. Deus tem os seus propósitos. Amém? Uma vez eu estava lá esperando um ônibus lá na esquina lá da minha rua. E já passava de 7h30, ninguém, só eu ali sozinho, quer dizer, entre aspas, né? Amém, não estava sozinho, só eu sozinho. Naquele tempo lá, né, os bandidos, eles vinham de moto e estavam assaltando ali a reviria, irmão. Estava uma coisa assim terrível, né? E eles iam até uma lombada que tinha na frente e voltavam. Quando eles voltavam, podia preparar, toma, vai, leva, né? Mas era assim, mano. O negócio é sério. A gente ri porque, graças a Deus, a gente não foi assaltado. Mas, naquele dia eu estava lá, irmão, para ir no culto, né? Esperando o ônibus para pegar. E aí o ônibus não passou. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar atrasado, né? E aí passam 2 motoqueiros. E eles vão dar uma olhadinha para mim assim, só eu, né? E aí vai até a lombada e volta. Quando fez retorno, aí eu fiz igual o Josafá. Senhor, não sei o que fazer não, mas eu vou ficar aqui, eu vou correr também. Estou aqui na presença do Senhor, eu vou correr para onde? Vou correr, estou de moto, para onde eu vou correr? A minha casa é a primeira casa, mas não dava nem tempo de chegar até o portão. Aí eles foram e voltaram. Aí eles vieram ali, na minha frente, ficaram perguntando um para o outro ali, não é? Porque eles me viram quando eles desceram. E eles fizeram a volta por causa disso. E aí eles ficaram perguntando, fazendo assim, tipo assim, ué, mas cadê ele? Ó, cadê ele? E aí eles entraram na minha rua, e na minha rua, logo em seguida tem uma curva. Então, daqui, por causa da curva, você não vê quem está depois da curva. Então eles foram até lá para ver se eu tinha corrido. Porque eles estavam me procurando, e eu aqui, ó. Amém? Glória a Deus. Aí eles foram até a curva e voltaram. Quando eles voltaram, pararam na minha frente, irmão, aqui, ó, na minha frente, os dois e eu aqui, ó, a Bíblia na mão, e eles falando um com o outro. Mas cadê ele? Ele estava aqui, sabe? Por quê? Eles
Depois ficaram olhando e aceleraram e foram embora. Não foram para a balsa, foram no sentido do Jardim Eliana. Bem? O que aconteceu ali? Deus deixou que eles me vissem ali. Mas eles foram e quando voltaram não me viram. Amém? Sabe por quê, irmão? Porque isso é bíblico. Amém? Isso é bíblico. O profeta, quando o rei mandou buscá-lo na cidade lá, não é? Porque ele ficava contando lá para o rei de Israel, falando, não vai para tal lugar não, porque ali tem uma cilada. Aí o camarada falou, rapaz, lá tem um cara lá que aquele cara é bom, rapaz, ele é assim com Deus. E aí Deus mostra tudo que você está falando aí na sua cama de dormir aí, quando você dorme, você fica pensando aí nas emboscadas, Deus cagueta tudo para ele. Amém? Aleluia. Ele fala, então pega ele. E foi pegar, irmão. E quando chega lá, cerca a cidade, bom, resumindo, ele fala o que para ele? Ele fala, Senhor, segue esses homens aí de cegueira. E eles ficam cegos. Primeiro ele pede para que Deus abra os olhos para o rapaz lá, para poder ver, não é? Porque ele não está enxergando nada, ele só enxergou o inimigo. Muitas vezes nós olhamos isso, só o problema, a dificuldade. Josafá, ele viu a dificuldade, mas os olhos dele ainda estavam vendo o Deus de Israel. Aleluia. E o profeta pega aqueles homens ali, soldados cegos, leva lá para a cidade. Quando chega dentro da cidade, portas fechadas, ele fala, Senhor, agora abre os olhos dele. E você sabe o final da história. Ninguém morre, eles comem, bebem e voltam para a sua cidade, não é? E o nome do Senhor é glorificado. Amém? E o que Deus fez ali foi isso. Deus cegou aqueles motoqueiros. Amém? E eles não me viram. Glória a Deus por isso, amém? Fui para a igreja todo feliz da vida. Irmãos, é Deus. Porque é aquilo que o pastor falou no início. Amém? Se eu crer no início da Bíblia que diz que Deus criou, eu vou precisar crer no resto da Bíblia. E se eu crer no resto da Bíblia, irmão, não tem para ninguém. Amém? Aleluia. Nós vamos ter luta, sim, mas nós vamos enfrentar dando glórias ao Senhor, sabendo que Deus está no controle da situação, sabendo que Deus pode curar a doença, sabendo que Deus pode dar solução ao problema, sabendo que Deus pode colocar de volta aquilo que está fora do lugar. Porque tem coisa que você olha e fala, Senhor, não está certo do jeito que está, Senhor. Não está certo, Senhor. O certo é assim. Sabe? Está errado esse negócio. Você sabe do que é. E Deus é poderoso nesta noite colocar no lugar aquilo que você já falou com Deus. E você falou com o Senhor. Senhor, está errado. Desse jeito não está certo. Não é assim. Não era para ser dessa maneira. Olha como é que está, Senhor. E Deus tem ouvido isso. E Deus vai resolver isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quando você olha Ezequiel, quando ele vê lá os vales de ossos secos, aí houve um rebuliço. Rebuliço é barulho, bagunça, houve não é? E aí tudo se ajuntou. Amém? Tudo se ajuntou. Aquele que estava fora do lugar, ficou no lugar. E é isso que Deus vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Porque Ele é poderoso para fazer isso. As nossas palavras muitas vezes não surtem efeito. Muitas vezes nós somos como Jesus. Falamos e aqueles que nos conhecem, que são do meio, parece que não acreditam muito, porque está junto, muito junto. Isso é tudo, irmão, é família. Muitas vezes até igreja. É a verdade. É numa roda de conversa. É verdade. Mas continue crendo que Deus é poderoso para resolver esse problema. Amém? Aleluia. Aquilo que não está certo, Deus vai fazer ficar certo. Porque a boa obra que Ele começou na tua vida, o apóstolo Paulo falou de si mesmo. Ele tinha convicção que Deus tinha feito uma grande obra na vida dele e ainda não tinha terminado, e ele tinha certeza de uma coisa: na minha vida Deus está melhorando, vai melhorar na sua. A obra que Deus começou na minha vida, Ele ainda não terminou, porque ainda não sou perfeito, mas Ele vai aperfeiçoar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Josafá, ele tem uma grande vitória aqui, irmãos. Amém?
uma grande vitória. Porque ele acreditou que a oração poderia produzir um bom resultado, porque não seria de outra maneira. Ele tinha que se dobrar diante do Senhor. Ele tinha que chegar diante do Senhor e falar: Senhor, meus recursos acabaram, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Amém? E porque ele faz isso, você sabe o final da história. Ele tem uma grande vitória. Amém? E ele volta para a sua cidade agora honrado. Porque alguém não, todo o povo poderia abrir a boca e dizer: Deus nos tem mandado um grande líder. Amém? Foi honrado, voltou honrado para casa. Outra coisa, ele sai dessa batalha mais rico do que estava. Porque a Bíblia diz que eles ficaram 4 dias ajuntando os despojos. 4 dias, irmãos. A bênção era muito grande, que o inimigo foi derrotado e tudo que era de valor ficou ali. O inimigo queria envergonhar o povo de Deus, pois agora ele teve que ver o povo dando glórias a Deus e voltando para casa com uma bênção tão grande que eles ficaram 4 dias levando aquilo. Amém? Assim Deus faz na tua vida, assim Deus faz na minha vida. Não importa o tipo de situação, importa que eu creio no Senhor, e que eu busque no Senhor, e que eu continue orando mais um pouquinho. Mais um pouquinho, amém? Mais uns minutos, mais uma noite, amém? Aleluia. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Às vezes é tão difícil, irmãos, orar mais um pouquinho. Amém? Mas Deus só pede isso. Creia mais um pouquinho. Ore mais um pouquinho. Gasta seu joelho mais um pouquinho. E o Senhor manda o recurso. O Senhor manda o milagre na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu fico grato pela oportunidade, porque a oportunidade de estar no culto é riquíssima. Amém? Não só por pregar aqui, não. Porque estou aqui diante de pastores. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Homens e mulheres de Deus, não pelo fato somente de ser pastor, porque nós bem sabemos, amém, que é importante sim, porque devemos louvar o Senhor por tudo que Ele faz, mas, sobretudo, o mais importante é crer na palavra, como o pastor falou ali, amém, acreditar que Deus é poderoso, e ficarmos firmes na presença do Senhor, que um dia a gente vai para o céu da glória lá em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, obrigado pela oportunidade.